lema da Reforma e que está em 4 lugares da Bíblia, é aquela frase, né? O justo viverá pela fé, né? Então, Lutero fala, né, que depois que ele entendeu isso, ele entendeu que toda a vida do justo, do começo ao fim, tem que ser pela fé. Né? Se não for pela fé, é impossível entender qualquer outra coisa relacionada à teologia, à Bíblia. Então, acredito que o que virou a chavinha na cabeça de Lutero ali foi isso. Ele começou a interpretar pela fé. E aí, ele fala que é como se o céu se abrisse para ele. É como se ele visse todas as coisas ficando claras. E aí ele entendeu que ele precisava usar a fé para poder olhar para todo o restante da Escritura. Aí ele ia começar a entender as coisas. Então, só acrescentando ao que você colocou. Quero dar um abraço aqui, mandar um abraço para o pastor Josué. Forte abraço, pastor Josué. Pastor Josué é lá do Núcleo, em Paulista, em São Paulo. E Josué, esse daqui que você está assistindo é o Clinton, que vai dar uma aula aí em breve aí na igreja. Quero mandar um abraço para o Messias também, o Valdemir também, que está acompanhando a gente aqui desde o início. Tem bastante gente aqui, Suelen, Mailinho, Júnior, enfim, tem uma série de pessoas aqui, né? Inclusive um dos irmãos até citou os moravianos, né? Os moravianos já são pós-reforma, né? Já o resultado da reforma já é mais à frente, né? E foram esses, né, que praticamente levaram essa concepção da graça aos irmãos, principalmente na região da América do Norte, né? E que foi muito importante nessa polarização, nesse crescimento, né, do evangelho a ser alcançado pela Nova Europa, como era dita, né? Nova Inglaterra, como era dita na América do Norte, o Zinzendorf, se não me engano, esse é o nome, Zinzendorf, por volta de 1700, 1760, coisa assim. Bom, aí nós chegamos em Lutero. A gente agora estamos na Reforma. Nós falamos aí da soteriologia antes do advento da Reforma, e agora nós chegamos em Lutero. Nós não vamos falar aqui, a não ser que você tenha esse interesse, das questões pessoais de Lutero. Porque se nós falarmos das questões pessoais de Lutero, eu vou ativar o modo acadêmico e aí a gente vai discutir vários pontos das questões de Lutero ser um pouco dado a vinho, das questões de Lutero ter sido protegido por Frederico o Sábio na Alemanha, que era de uma ordem maçônica, para se refugiar para não ser morto pela Inquisição. Aí a gente vai entrar em assuntos que não é comentado muito nos seminários, mas que tem base, tanto em questões de ordem primária, como de secundárias também. Da questão do contato que Lutero teve com escritos do Zohar do século VII, com relação a questões da Kabbalah, por exemplo, das questões místicas, enfim. Isso daí são pontos de Lutero que poucas pessoas falam, mas que também carecem de ser estudados. Mas o tema não é esse. Chegamos em Lutero. Quando Lutero ele tem essa concepção da fé, esses olhos de Lutero se abrem para essa nova condição ou de um real evangelho, coisa que ele não havia experimentado anteriormente. E depois de toda a sua dedicação à causa de Jesus, à causa da fé, à causa da graça, à causa de um evangelho acessível a todos, né? E você tem que estudar no início das dificuldades de se juntar material acadêmico, que as pessoas terem acesso à leitura. Por exemplo, a Europa, no período medieval era um continente estritamente analfabeto, né? Muitas pessoas iam para o clero, não por Cristo, iam para o clero para ter alimento e para ter educação, porque não havia nem alimento para as pessoas quase. A Europa era um continente completamente hostil, né? E depois de Lutero abraçar a causa verdadeira de Cristo, e no ano de 1517, estabelecer as suas 95 teses, ele tem uma visão da salvação mediante unicamente a graça, mediante unicamente a esse convencimento de que o homem não tem condição alguma de salvar a si mesmo, e isso é fato, e é por isso que somos monergistas, né?
e não sinergistas, como em muitas denominações, a própria Igreja Católica assim é, como que você entende, Clinton, e aí eu quero que você esteja à vontade para falar, com relação ao posicionamento de Lutero contra o sistema da igreja da época, referente à questão das indulgências. Quero que você fale um pouco sobre isso. Se você puder falar um pouco, até se você puder falar da questão do contexto histórico das indulgências, da necessidade, da razão, enfim, você esteja à vontade para você fazer o seu argumento. Mas como que você entende essa questão dessa luta de Lutero contra as indulgências, com a relação que ele teve com o próprio Hus, com os pré-reformadores antigos, e como que ele faz a ligação, como que ele faz essa ponte entre a pré-reforma e Calvino? Como que Lutero, porque de certo modo eles foram contemporâneos até, de certo modo, um tanto contemporâneos. Mas como que você entende essa ligação, essa ponte entre período pré-reforma, e aí nós temos Lutero no centro, nós temos uma ponte, como que você enxerga a importância de Lutero na matéria soteriológica, fazendo essa ligação entre um ponto a outro ponto e a sua luta contra as indulgências no contexto mais histórico, assim, que podemos dizer. É que assim, depois que John Hus morre, nós temos ali digamos que uma força maior da Igreja Católica com relação às indulgências. Naquele período em que John Hus morreu, 1415, dali para frente você vê o negócio começando a tomar proporções maiores. Naquela ocasião ali, o Johann Tetzel é enviado para poder, pelo Papa Leão X, para poder cobrar a indulgência do povo, visando o que eles tinham ali em mente, que era a construção da Basílica de São Pedro. E aí, ficou conhecido um bordão, né, desses caras que vendiam indulgência, porque eles estavam tentando lucrar. E para que eles lucrassem, eles precisavam dar para o povo um gostinho de que o povo ia estar ganhando também. E aí surge aquela frase: então logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Né? Em algumas outras traduções, no ouvir do tilintar da moeda no gasofilaço, puf, a alma sobe, né? Mais ou menos essa. Não mudou muito, né? Nos dias de hoje não mudou muito, não mudou o nome, né? Exatamente. Mas a prática em alguns lugares é a mesma, né? Exatamente. No final de semana agora eu trouxe 2 exemplos de pessoas que estavam vendendo terreno no céu, hoje em dia, né? Então, você percebe que mudou só o comércio, mas a venda continua, vendendo a fé do mesmo jeito. Então, lá nesse período, Roma estava fortemente empenhada para levantar dinheiro para poder investir na Basílica de São Pedro. E aí as indulgências que eram proclamadas ali, elas foram, assim, o mais comum, tá? Existiam vários tipos de indulgências ali que eles desenvolveram, eles criaram. Na medida em que eles viram que estava dando certo, eles começaram a criar mais indulgências ainda, né? Só que as mais comuns das indulgências eram as indulgências parciais e as indulgências plenárias. As indulgências parciais era aquela remoção parcial de penas que foram cometidas por pecados na hora, vivos. Então as pessoas que estavam vivas, cometiam pecados e tudo mais, elas recebiam perdão na medida em que elas pagavam por essas indulgências, certo? Já as indulgências plenárias, elas eram voltadas para remissões completas de penas que foram cumpridas no tempo, coisas que praticavam ali no tempo. Elas eram vistas como meio de limpar o pecador de todas as dívidas que eles cometiam, né? Então, essa era engraçado. Essa era boa, né? Essa aqui resolvia, sim, 100% dos problemas. A indulgência parcial ela não resolvia tudo, mas ela pelo menos te dava um conforto na hora. Essa aqui não, mas essa aqui era mais cara. Certamente que essa daqui era mais cara. Para limpar todos os seus pecados, você tinha que pagar mais, é óbvio. Então, nesse período aí, é o que eu falei, foi só John Hus morrer, não tinha mais aquela pedra no sapato deles ali para poder incomodar. Então, John Hus morre, e aí eles começam a vender o evangelho, a vender a salvação, a vender a fé, a fazer tudo isso com força, né? E aí, Martinho Lutero ele se encontra no meio disso tudo.
Martim Lutero, um professor de teologia, um monge, um homem respeitado no academicismo da época, um homem que tinha a sua reputação ali no meio em que estava, né? E aí, de repente, ele tem uma dificuldade. A dificuldade dele, e eu coloco isso inclusive no meu livro, a dificuldade dele é exatamente de conseguir conciliar a justiça de Deus e o pecado do homem. Ele não conseguia compreender, e eu até tenho a citação aqui, eu coloquei no livro, onde Lutero fala sobre isso. Lutero diz o seguinte, ele fala assim, de cara eu percebi claramente que a graça de Deus é absolutamente necessária para se atingir a luz e a vida eterna. E eu, de forma ansiosa e diligente, trabalhei para entender a palavra de Paulo em Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu questionei essa passagem por um longo tempo. E nela trabalhei, porque a expressão justiça de Deus era complicada para mim. Essa expressão costumava ser explicada como sendo a justiça de Deus, a virtude pela qual ele próprio é justo e condena pecadores. Então olha que interessante, Martinho Lutero, ele tinha uma dificuldade muito grande. E embora você tenha colocado algumas coisas aí, eu coloco até outras. Lutero, ele se autoflagelava muitas vezes. Lutero, ele se cobrava, ele exigia de si algo para poder conseguir o perdão de Deus, porque ele olhava para esse texto. Ele via que o Evangelho revelava a justiça de Deus. E se Deus é justo e o homem é pecador, o que Deus tem que fazer com o homem? Condená-lo, mandá-lo direto para o inferno. Então Lutero, por não ter a mente ainda iluminada pelo Espírito Santo, ele teve muita dificuldade com isso. Até porque, como eu disse, ele estava no meio católico, ele estava no meio onde o sinergismo predominava, onde era incentivado. Você precisa fazer para que Deus faça com você. Você precisa buscar para que Deus dê para você. Depende de Deus, mas depende de você. Depende dos dois, é um sinergismo, é um trabalho em grupo, em equipe. E aí Lutero continua dizendo que foi dessa forma que todos os mestres da igreja, com exceção de Agostinho, interpretaram essa passagem. Eles diziam que a justiça de Deus era a ira de Deus. Porém, todas as vezes, olha o que Lutero fala, todas as vezes que eu li essa passagem, desejava que Deus nunca tivesse revelado o Evangelho. Quem poderia amar um Deus que estava irado e que julgava e condenava as pessoas? Esse equívoco continuou em mim, até que, iluminado pelo Espírito Santo, finalmente examinei as palavras de Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Foi aí que Lutero, então, em meio a todo esse contexto, em meio a estar imerso, ele estava imerso. É isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente pega algumas citações de Lutero e fala, nossa, como que Lutero falou isso? Ele estava num meio que as pessoas ensinavam isso. Ele cria nisso, ele acreditava nisso. Assim como muitos de nós, antes da salvação, antes da conversão, nós também acreditávamos em um monte de coisa, por causa do meio que nós estávamos ali inseridos. Lutero, no meio católico, no meio sinergista, era um defensor ferrenho do sinergista. Aí ele disse assim que, de Romanos 1,16 e 17, ele concluiu que a vida tinha que ser derivada da fé. Então toda a escritura sagrada se tornou clara para mim. E o próprio céu se abriu para mim. Agora vejo essa radiante luz muito claramente. E sou privilegiado por desfrutá-la em abundância. Lutero, então, pela fé, ele começa a entender que, na verdade, ele tem que fazer obras resultantes da fé. Não para adquirir a fé. Não para ser perdoado por Deus. Então aqui a gente já vê, inclusive, Carlos, um desenvolvimento maior do que nos pré-reformadores. A gente já vê aqui Lutero usar alguns termos que não eram usados pelos reformadores. Então Lutero, ele está realmente fazendo essa ponte, essa transição para uma sistematização que viria logo em seguida. Um pouquinho depois, Calvino já estava ali às portas, e um pouquinho depois Calvino já vai desenvolver isso. Então é legal ver uma transição de John Huss, John Wycliffe, Savonarola para Lutero, e depois a transição de Lutero para Calvino, exatamente buscando a sistematização disso. E aí só mais uma citação aqui, que Lutero faz no comentário dele em Efésios, ele coloca o seguinte, sobre Efésios 2, 8 e 9, né, que é o texto sobre por pela graça sois salvos mediante a fé. Ele fala que essa passagem ensina que somos por natureza filhos da ira, mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de fazer algo bom ou agradável a Deus. É somente pela graça e misericórdia divinas que somos vivificados e salvos. A salvação é totalmente obra de Deus, não resultado dos nossos próprios esforços ou méritos. Lutero fecha aqui
nesse comentário exatamente mostrando que o mérito dele não obtém salvação. A salvação é monergista, não sinergista. Perfeito. Embora eu costumo, principalmente quando eu dou aula, eu sou muito fechado, muito sério no sentido quando eu estou falando acerca da palavra, eu sou muito focado no conteúdo, né? Mas às vezes quando está um pouco, podemos assim dizer, um pouco pesado, né? A gente procura deixar um ambiente um pouco mais leve, né? O Clinton teve uma situaçãozinha ali. Voltou aí, Clinton? Tá me ouvindo legal? Tá me ouvindo bem aí? Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Agora tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Legal. Deu energia aqui em casa, deu um apagão aqui agora do nada. Mas voltou? Estabeleceu aí? Estabeleceu. Não, tá voltando, mas eu providenciei aqui alguns meios aqui, caso aconteça de novo, tá? Tá jóia. Fica tranquilo aí. Então, ok, a gente continua. Fechou? Bom, como eu estava dizendo, né? Quando a gente está em aula, a gente fica tão focado e o ambiente acaba ficando um pouco sério, um pouco carregado, né? E a gente procura deixar uma coisa mais confortável para quem nos ouve, né? Então, enquanto você estava falando aí, né? Quando eu iniciei falando, né, da ponte entre a Pré e Calvino, e aí você expôs sua tese, e aí eu lembrei, né, do Ganso que falou do Cícero, né? E aí hoje, se fosse nos dias atuais, seria Lutero como se fosse a Golden Gate, né? Ligando São Francisco a Los Angeles, né? Seria a Golden Gate, seria essa ponte aí, né? Então vamos atravessar a Golden Gate e já saímos lá do início do advento da reforma, com os pré-reformadores, chegamos aqui em Lutero, pegamos Lutero, vamos atravessando essa ponte, chegamos em Calvino, né? E vamos falar assim, vamos supor que nós vamos dividir a live em 4 partes, né? A pré, Lutero, Calvino e após, né? Nós estamos então na terceira de 4, vamos dizer assim. Então chegamos em Calvino. Já havia uma situação de contra-reforma evidente, tá? Nós não falamos, é por isso que eu falo, esse período antigo, eu gosto muito de estudar a história da igreja, e é uma das áreas que eu mais gosto de falar quando eu sou convidado para dar alguma aula, alguma coisa, história da igreja, mas é muito amplo. Então, se nós fôssemos falar da Contra-Reforma, sobre Torquemada, sobre os espanhóis, né? Sobre, inclusive, aqueles que desenharam e carregaram contra esses contra-reformadores, podemos assim dizer, né? É por isso que tem muitas, não sei se você tem, em São Paulo em casa eu não tenho, mas eu já tive, mas a gente vai perdendo algumas coisas, tem a cruz celta, né? Símbolos da reforma, né? Muitas igrejas reformadas têm, esse símbolo foi muito usado no norte de Portugal, na Espanha, principalmente no período da Contra-Reforma. A França estava praticamente destruída. Nós observamos que na Universidade de Estrasburgo era uma universidade muito prestigiada, mas com a questão da reforma e a sua indefinição a qual linha se estabelecer ou seguir, perdeu-se um pouco da sua moralidade. Nós temos o próprio Martin Bucer, que, se não me engano, estudou em Estrasburgo, né, na França, e, enfim, Calvino sai, nós vamos falar da pessoa de Calvino também, porque senão vai ficar muito extenso. Calvino chega na Suíça, uma Suíça completamente pobre, não a Suíça que muitos brasileiros querem ir hoje, né? Uma Suíça muito pobre economicamente, inclusive sistemas de banco que não são muito falados nos dias de hoje. Muitos dos modelos bancários são baseados em ideias calvinistas, né? A questão do comércio são pautadas muitas ideias em Calvino. As pessoas pensam que Calvino só elaborou na área
teológica, e é um autodidata ainda por cima. Tá? E assim, ele chega na Suíça completamente destruída, um relacionamento um tanto conturbado, talvez, com outros teólogos da época, né? Ele era bem quisto por alguns, mal quisto por outros, enfim. Calvino, ele surge. E ele, para mim, ele sistematiza tudo, desde Santo Agostinho de Hipona, vem trazendo tudo até o seu momento, a sua era, o seu momento, sua época, sistematiza todo um esquema soteriológico. Como eu falei no início, Calvino não só atuou nessa área, ele atuou em várias áreas, né? A importância do trabalho para o homem, a questão da riqueza através do trabalho, que é luz, que é lícito, é justo e que assim deve ser. Quem quer ser pobre? Né? As pessoas não têm esse conhecimento ainda dessa questão da pobreza. Ser pobre significa não ter as coisas? Não, isso não significa ser pobre. Né? Então, as pessoas, infelizmente, como você falou, Clinton, eu gosto muito de pensar. Você falou que realmente há pouco material de grandes reformadores em nossa língua. Né? Eu não sei se você já teve, se não teve, com certeza você vai ter. Você pode ter certeza que vai chegar e vai ser em breve. Você vai ter essas oportunidades. Quando você vai para um país, uma cultura diferente, você percebe a diferença no acesso. Você tem acesso ao conhecimento, você tem acesso à cultura, você tem acesso a conteúdo, diferentemente do nosso país, que infelizmente é um pseudo-acesso, né? É um pseudo. É normal na América do Norte, é normal na Europa, ter aulas de música, que nossas escolas não têm. Né? O idioma que é apresentado na escola, você a partir de determinada série vai ter aulas de inglês. Né? São poucas ou quase nenhuma pessoa sai da escola falando inglês, a não ser daqueles que foram fazer um curso fora. Mas se você vai para países de primeiro mundo, a pessoa sai falando com 2, 3 idiomas. Né? É normal. Então você percebe a diferença cultural. Né? E nós não temos esse acesso, infelizmente. Não é dado. Né? E quando é dado, as pessoas não entendem e criticam. Infelizmente é assim. Então nós chegamos em Calvino diante desse colapso que está na Europa, principalmente numa Suíça pobre, uma Suíça violenta, uma Suíça que estava ruim, uma Suíça que não tinha uma definição com relação àquilo que eles acreditavam, uma Suíça que estava entre a França e a Itália, no meio do caminho, quem mandava na igreja. Né? Imagine a situação de João Calvino. Né? Que Calvino ele escreve, ele desenvolve, ele cria, né, um conceito monergista muito bem elaborado, confrontando os ideais da igreja e define a salvação unicamente pela graça de Deus. Não há outro caminho que não seja a graça irresistível de Deus. Não existe. Não tem como aquele que foi alcançado por Deus, e você teve uma apresentação muito feliz no programa Deus Só, né, da TV, quem não assistiu assista depois, que de fato o homem salvo, aí entra uma coisa impossível, é impossível aquele que é salvo perder tal salvação, é impossível que aquele que foi abraçado por Deus o largue de mão, é impossível. Deus não estaria sendo Deus se ele cometesse tal ato. Eu não acredito nesse tipo de Deus, seria um demiurgo, né? Não seria o Deus que cremos. Então, de fato, o homem que ele é alcançado pela graça irresistível, jamais, em hipótese alguma, ele será destituído da glória de Deus, de forma alguma. E quem pensa assim, precisa rever seu cristianismo, porque pecado e pecadores seremos enquanto estivermos na nossa prisão, que é esta carne. Enquanto estivermos nesta prisão chamada carne, somos pecadores, somos fruto e resultado do pecado, mas somos alcançados e transformados mediante a graça que Ele nos deu de presente, sem vontade nossa, sem desejo nosso, sem merecimento nosso, mas simplesmente por vontade, desejo e prazer dele. Isso é maravilhoso.
E Calvino, ele esboça isso, ele traz isso. Em detrimento ao pensamento de Calvino, e aí a gente vai falar, então, de outros aspectos. Em detrimento do pensamento de Calvino, eu não vou falar ainda, por enquanto, da questão de Arminio e de seus alunos. Eu não vou falar nem da questão de Arminio em si, até porque boa parte dos ensinos de Arminio, daquilo que ele aderiu, saiu de Calvino. Mas os remonstrantes, os seus alunos, aqueles que escreveram o seu conteúdo, trouxeram uma visão diferente que quase inunda a Inglaterra, chegou a inundar a Holanda, até que teve a necessidade de um sínodo de Dort, que todos nós conhecemos, e ali foi estabelecido o arminianismo como, que fique bem claro, heresia. Chega a ser estranho falar isso, né? Mas foi considerado no sínodo de Dort heresia. Enfim. Então, a questão de Calvino e a sua soteriologia, e a questão da igreja com relação ao seu sinergismo, como que você entende, ou qual ferramenta você entende que foi a ferramenta principal de Calvino contra a contra-reforma, os pensamentos da contra-reforma e os investimentos da Igreja Católica para frear a questão da graça, acima de tudo, em Calvino, com os seus escritos, o que já vinha acontecendo em Lutero, já a questão da livre interpretação, usou do livre exame, por exemplo, que de certo modo trouxe conhecimento, trouxe evolução cultural à sociedade da época. Por isso que a reforma ela mexeu com todas as bases da sociedade. Como que você encara e como que você poderia salientar pontos importantes? Ô, Carlos, eu tenho um PDF, eu não sei se eu até te mandei esse PDF, onde eu fiz ali uma linha do tempo ali, com as datas dos eventos ali mais importantes envolvendo pré-reforma, reforma até o final ali. Então eu coloco o nascimento dos pré-reformadores, dos reformadores, cara, assim, é lógico, né? Uma data ou outra assim é questionável, mas ainda assim eu coloquei ali tudo, e aí é legal ver que esse negócio envolvendo a reforma protestante não foi só na Alemanha, não foi só ali na onde Lutero estava, né? Você percebe Deus fazendo um agir ali em todos os lados ali. Você vê Zurique, né, com o próprio Zwinglio, você vê o próprio Lutero na Alemanha, mas você vê ainda Calvino ali também, né? Genebra, mas antes disso, você começa a ver Deus já preparando o caminho para essas coisas acontecerem, né? Então, nesse PDF que eu tenho, eu vou até te mandar caso você não tenha, eu coloco algumas informações ali de Calvino, né? E aí, pelo que eu encontrei assim nas pesquisas, no ano de 1522, Calvino já começa a se sentir incomodado com o que estava sendo ensinado ali na Igreja Católica. E aí, por volta desse período, ele começa então a questionar algumas coisas, e sempre começa assim, né? Os homens sempre vão questionar a autoridade, que é a Igreja Católica, e algo ruim acontece depois, né? Nenhum dos homens que questionam passa ali em branco, eles são sempre confrontados. Um pouquinho mais à frente, 1528, ele havia sido preso ali foi quando ele escapou, né? Ele fugiu para Genebra, 1528. Um pouquinho mais para frente, 1536, ele publicou a primeira edição das Institutas. E aqui a gente tem Calvino como sendo alguém que começa a mostrar os seus dotes teológicos. Ele começa a expor ali a cabeça dele e a crença dele, né? E aí é legal ver que nós temos hoje tantas edições das Institutas, né, nas nossas mãos. Eu comprei recentemente aquela que são 2 tomos, né, que eles juntam os 4 em 2, e aí parece ser uma edição muito boa, muito legal, parece até ser uma edição bem, bem completa ali. Mas é legal ver que nós temos várias edições hoje em português, né, das Institutas, né, e ver que não foi um trabalho feito do dia para a noite. Calvino era um homem tremendamente estudioso. Calvino era um homem que se deleitava ali e se debruçava sobre os estudos para poder desenvolver o que hoje nós temos como uma soteriologia monergista. Muitas pessoas chamam de calvinismo, né? Mas eu tenho evitado usar esse termo, exatamente porque as pessoas ligam ele direto a Calvino, né? E Calvino acreditava em algumas coisas que eu não acredito.
Calvino era pedobatista, eu não sou. Então, se o fato de sermos calvinistas, nós somos seguidores de João Calvino, tá errado, porque eu não tenho essa familiaridade com ele, né? E várias outras crenças que a gente não concorda com Calvino, né? Então, é interessante olhar que as pessoas vinculam o nome calvinismo a Calvino, mas ele não tem diretamente essa... Aí, acabou a energia de novo aqui, ó. Você tá me vendo aí? Estou vendo sim. Tô com um problema aqui, começou a dar um temporal aqui agora e tá oscilando aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. Calvino, então, ele tem um papel importante para nós. Nós reconhecemos a importância dele como acadêmicos e como cristãos normais, assim como qualquer outro cristão. Nós precisamos entender que Calvino ele tem esse papel importante, porque Calvino ele vai sistematizar, como você colocou, o que Agostinho lá atrás já falava. Calvino não está trazendo uma doutrina nova, uma teologia nova, um ensino diferente, novo. Não, Calvino não está trazendo nada novo. Ele está trazendo algo mais organizado, algo mais fácil de você ter acesso. Isso sim, mas agora, ensinamentos são os mesmos que já foram. É o mesmo ensinamento que John Huss morreu por pregar. É o mesmo ensinamento que Lutero foi confrontado por pregar. Não é um ensinamento novo, diferente. Ele vem desenvolver algo mais organizado. E aí, você coloca, né, sobre Armínio, e Armínio ele é alguém muito controverso, né? A gente vê uma discussão muito grande. Tem quem fale que ele era calvinista, tem quem fale que não, tem quem fale que Calvino era alguém mais inclinado à teologia de Calvino, tem gente que fala que não. Então, assim, existe uma grande discussão nisso tudo, mas o que não pode ser ignorado é que Calvino foi uma figura importante para a sua época, como você colocou, não só para a área teológica, mas para a área social, para a vida da sociedade também. E muita gente distorce os escritos de Calvino, muita gente fala que Calvino ensinava a salvação por riqueza. Você já ouviu essa? Tem quem fale isso. Em escola pública fala, mas Calvino falava que quem era rico era eleito, né? E começam a pegar várias citações e tudo mais. Só que a grande questão é que Calvino ele tinha sua influência fora do campo igreja, fora do campo eclesiástico, né? Então ele chegava a aplicar várias coisas no meio em que estava ali fora da teologia. Então você vê que Calvino é muito abrangente. Você tem que pegar Calvino para ler e examinar dessa forma. Tem que olhar o macro de Calvino ali, olhar que ele não é o cara, só o Calvino pastor, só o Calvino teólogo. Ele também é o Calvino que vai tratar sobre questões políticas, sobre questões envolvendo a economia. Ele é alguém que tinha conhecimento para isso. Ele era estudado, né? Ele tinha um gabarito ali na questão acadêmica, né? Fora da teologia. Então, é legal ver que Calvino desenvolve, então, material. As institutas não foram os únicos materiais que Calvino tem. Inclusive, Calvino tem alguns comentários também, que eu tenho até esse aqui dele, ó. Calvino tem alguns comentários. Esse aqui é o de Salmos. O Salmos é muito bom. São 3 volumes os Salmos, não é isso? Os comentários. É muito. Assim, Calvino é um homem que Deus deu muita graça para ele escrever, desenvolver materiais. Ele é alguém que escrevia muito. E eu vou falar para você, uma vez eu fui estudar o livro de Oséias e eu peguei o comentário dele. Em um versículo, são mais de 20 páginas. Ele consegue comentar, explicar, consegue ir na etimologia da palavra, no hebraico e tudo mais, para poder desenvolver exatamente a resposta pro texto ali. Então, é interessante ver que ele falava muito, embora seja um versículo só. Então, Calvino ele tem a sua importância, ele tem tudo isso que eu acabei de falar, mas falando dentro da questão soteriológica, eu quero trazer só uma citação dele aqui, que é exatamente uma citação das Institutas, que Calvino diz o seguinte, deixa eu achar aqui, ele coloca assim, ó: a graça flui de Cristo como de uma fonte inesgotável, e nós somos enchidos dela até transbordar. De fato, a graça de Deus não é algo que possamos possuir em nós mesmos. Só podemos recebê-la de Cristo. Mas se estamos unidos a Ele pela fé, então estamos unidos à fonte da graça e podemos ter certeza
olha só, de que ela nunca se esgotará. Então Calvino coloca aqui praticamente 3 pontos dos 5 pontos conhecidos aí como 5 pontos em uma frase, em um trecho de um comentário dele. Exatamente o quê? Que a fé vem de Deus, a graça é o meio pelo qual nós somos salvos e a segurança da salvação, uma graça que nunca vai se esgotar. Esse é Calvino. Uma excelente abordagem, né? Claro que gostaríamos de falar muito mais. Eu estou gostando muito desse conteúdo nosso, eu assisti muitas lives suas, e eu faço bastante live também, quando consigo, porque às vezes eu não consigo, né? O interessante, depois você vai assistir, quem pegou aqui a live na metade, vai assistir depois, vou deixar no canal, no YouTube também, no nosso canal. Perceba que hoje nós estamos tendo aqui o privilégio de ter um vislumbre de uma aula. Nós estamos aqui um pouco mais de 1 hora falando de toda a reforma protestante. Você percebe, nós começamos lá com Savonaró, Lutero,